No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Foram dias intensos que vivenciamos esses últimos tempos. Tempo de muita graça e de muitas bênçãos sobre todos nós. Nos preparamos, afinal de contas, para esse dia, o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. É tempo de alegria, de esperança, pois o Senhor ressuscitado traz isso aos nossos corações. Por isso nos preparamos por 40 dias, vivenciando, rezando, com jejum, oração, caridade, penitência, preparando o nosso coração, buscando a conversão, a mudança de vida, para que pudéssemos bem celebrar a Semana Santa, celebrar bem os mistérios do Tríduo Pascal, mas principalmente celebrar, é claro, o Cristo ressuscitado. Esse é o convite do Senhor a todos nós. Nós nos preparamos, purificando o nosso coração, para que hoje pudéssemos celebrar que o Cristo ressuscitou. O Senhor que nos convida e que diz a cada um de nós: eis que faço novas todas as coisas. Eis que vos dou um coração novo. Eis que trago a esperança ao coração de todos nós. Pois é exatamente isso que celebramos hoje. A luz do Cristo que nos ilumina. O Cristo ressuscitado que traz os seus sinais para todos nós. Sinais estes, que é o sinal da alegria e da esperança, que precisa ficar impregnado em nosso coração. Afinal de contas, como já disse, nós nos preparamos por 40 dias, buscando a conversão, para celebrar a Páscoa do Senhor. E a Páscoa do Senhor agora, vivenciada e celebrada, a cada domingo nós celebramos esta Páscoa. Em cada Eucaristia, celebramos a presença de Jesus junto de nós e perto de nós. Como diz Santo Agostinho, este é o domingo especial, é o grande domingo que ilumina todos os domingos de todo o resto do ano. Por isso, esta luz precisa iluminar a nossa vida e o nosso coração. Ou seja, nós precisamos então caminhar com o Senhor. Aquilo que vivenciamos na Quaresma, que buscamos a mudança, precisa ser agora vivenciado. Normalmente acontece muito isso. Nós fazemos penitência na Quaresma, nos preparamos e tudo mais. Chega na Páscoa, celebramos o Senhor, viva Jesus ressuscitou, e a vida volta ao normal. Voltamos a aprontar, a fazer coisa errada, acaba jejum, acaba oração. Passou os 40 dias rezando, rezando todo santo dia, acordando 3 horas da manhã para rezar com o Frei Gilson, ou em outro momento rezando e rezando e rezando e rezando e rezando. Aí vem a Páscoa, está tudo resolvido, acabou, ok, embora para casa. É agora que nós somos convidados a trazer para a nossa vida o sinal do ressuscitado. Se antes buscávamos a conversão,
Agora somos chamados, renovamos o nosso batismo, renovamos a nossa confissão e profissão de fé. Somos convidados agora, buscamos a conversão, agora somos chamados a buscar a santidade de vida. Por isso, o tempo pascal nos ajuda a lembrar disso, a buscar ainda mais o Senhor, a trazer a luz de Cristo em nossa vida. Afinal de contas, acendemos as nossas velas. Precisamos agora usar esta grande lanterna, que é Cristo ressuscitado, para iluminar o nosso caminho. Fazer jus àquilo que rezamos, colocar em prática o que celebramos. Por isso, precisamos ser, sim, criaturas novas. Precisamos olhar o mundo agora de uma forma diferente, celebrar de uma forma diferente, viver de uma forma diferente, ser cristãos de verdade de uma forma diferente. Como disse, eis que faço novas todas as coisas. Nascemos de novo, nascemos com Jesus e Ele está junto de nós, perto de nós. Porque o Evangelho nos ajuda a pensar um pouco sobre isso. Nós temos, na verdade, quando celebramos esse dia da Páscoa e o tempo da Páscoa, nos ajuda a enxergar dois grandes sinais da ressurreição. O primeiro sinal da ressurreição são os sinais físicos da ressurreição. O segundo sinal é os sinais invisíveis, podemos dizer assim, não físicos, mas de ação e reação de todos nós. Vamos pegar os primeiros sinais. O Evangelho fala de que bem cedinho, Maria Madalena foi até o túmulo. E foi lá então para ungir o corpo de Jesus. Geralmente ungia com alabastro, que é um óleo muito perfumado, para tirar o cheiro, o mau cheiro mesmo. Então ia ungindo o corpo, até que não tinha mais jeito de conseguir entrar no lugar e sair o mau cheiro de defunto. A gente sabe que defunto fede muito, certo? Então não era diferente. Então ela foi lá para fazer isso e para chorar que Jesus tinha morrido. Ao chegar, nós temos o primeiro sinal: a pedra foi removida. E aqui há algo muito interessante que normalmente nós não observamos. A pedra foi removida não para Jesus sair, mas para que nós pudéssemos entrar, para que Maria Madalena pudesse olhar, para que os apóstolos pudessem entrar e ver que Jesus não está lá. O único lugar que Jesus não está neste mundo é no túmulo, porque ele está vazio. O túmulo está vazio. Jesus agora está onde? Aqui entre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Para não esquecer, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele não está no túmulo. O túmulo está vazio. Os anjos abrem a pedra, como disse, repito, não para Jesus sair, mas para que nós pudéssemos entrar e olhar. Madalena então, assustada, vai correndo e fala com Pedro, com os apóstolos. Roubaram o corpo do Senhor. Ela ainda não compreendia, é claro, a ressurreição e o que Jesus tinha dito a eles. Nem os apóstolos entendiam bem o que seria, o que era a ressurreição. Temos então nosso querido São Pedro, né, São Pedro, junto com João, o discípulo amado, e sai correndo para ver o que tinha acontecido. Imagine só o desespero dos dois. Maria Madalena deve ter chegado lá espavorida, que fala? Esbavorida? Bom, como diz o bom mineiro, com as ventas, né, de fora. Assustada, né, com as ventas de fora, falando, roubaram o Senhor. Aí Pedro e João devem tomar aquele susto e saíram correndo para ver o que tinha acontecido. E aqui há algo muito interessante que acontece. Os dois corriam juntos, como diz o texto, mas João correu mais depressa, porque ele era mais novo. João teria aí mais ou menos seus 13 para 14 anos na época de Jesus. E Pedro já era velho e barbado, uns 30 anos para 40 anos no máximo. Então é claro que João, jovenzinho, já correu bastante. Aí os 40 anos, 46, eu mesmo, a gente já não dá conta de correr muito, né?
Valei-me São José, mas é assim mesmo, tudo bem. Mesmo Pedro sendo pescador forte, João, é claro, muito novo, correu muito mais. E aqui é algo muito interessante. Ao chegar diante do túmulo, João para e espera Pedro chegar primeiro. Por que João espera Pedro chegar primeiro? Porque Pedro tem a primazia da igreja. Ele foi aquele instituído por Cristo para confirmar os nossos irmãos na fé. Por isso, ele é o primeiro a entrar no túmulo. Ele é o primeiro a entrar, pois ele é chamado a ver e a confirmar os nossos irmãos na fé. Pedro é a pedra sobre a qual a igreja foi construída. Por isso, João, respeitando a primazia de Pedro, Pedro entra primeiro para confirmar os seus irmãos na fé. Ao entrar no túmulo, eles observam algumas coisas, alguns sinais de que Jesus não está lá. Temos então aqui 2 panos que estão ali dentro, e que é um sinal muito sutil, que poucos sabem que sinal é esse que foi deixado ali. Nós temos então um sudário, não é mesmo? O texto fala, foi então, e encontraram ali o pano, as faixas que envolviam Jesus, colocado no chão, e do lado um pano dobrado, certo? E detalhe, esses 2 panos, gente, não é aquele pano que Verônica usou para colocar enxugar o rosto de Jesus, tá bom? Não é esse pano. Verônica carregou esse pano. Esses 2 panos então estavam dentro do túmulo. O sudário jogado no chão e esse paninho dobrado colocado num canto. A gente pode pensar, a gente lê o texto, observa e não tira o que está ali dentro. Foi engraçado. Por que será que tem um pano no chão, que é o sudário, que estava enrolado no corpo de Jesus, e o outro pano que estava sobre a cabeça de Jesus está dobradinho no chão? Será que Jesus acordou? Tirou o pano, jogou, pegou o outro, dobrou, né? E pôs no cantinho. Será que foram os anjos que dobraram e colocaram no cantinho? Por quê? Por que esses panos estão ali dentro? E principalmente, por que este pano dobrado? Este pano dobrado é um grande sinal de Deus para nós, para os apóstolos e para os discípulos que ali estavam. Existia o costume, e era comum a todos eles, principalmente João, que estava sempre próximo de Jesus, conhecia muito bem isso. Lembremos que na última ceia, João estava deitado sobre o peito de Jesus. Esse detalhe aparece apenas no Evangelho de São João. Quando tinha então a ceia que os judeus faziam, tinha então o dono da casa, ou seja, aquele que estava oferecendo a ceia para todos. E tinha então os serviçais, que ficavam servindo à mesa e tudo mais. Normalmente então ficava do lado daquele que era o mestre, ou seja, aquele que estava dando o banquete, ficava do lado dele, não era uma mesa, era sentado, ficava próximo a ele um pano, tipo um lenço mesmo, para enxugar as mãos e enxugar o rosto. Se ele deixasse esse pano, vamos dizer assim, em cima da mesa, amassado, sem dobrar em cima da mesa, quer dizer que ele ia embora, que tinha acabado já a ceia. Se ele deixasse o pano dobrado, ele ia dizer que eu estou aqui, eu continuo aqui, eu não fui embora. Quando João entra e vê o sudário no chão e o paninho dobrado, o texto diz, ele viu e acreditou. João olhou, Pedro olhou, o paninho dobrado quer dizer que Jesus está aqui, ele não foi embora, ele está no meio de nós, ele está junto de nós. Este é um sinal, o segundo sinal físico da ressurreição de Jesus. O túmulo está vazio, mas lá dentro mostra que o Mestre, que o Senhor, aquele que trouxe, que fez o banquete para nós, continua junto de nós. Ele continua o seu banquete para mim e para você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele continua aqui. Ele continua ceando conosco. Ele está no meio de nós, vivo e ressuscitado.
Os outros sinais, e o sinal invisível, é o sinal de conversão, é o sinal de mudança. Depois da ressurreição de Jesus, os apóstolos mudaram completamente. Pedro saiu pregando em todos os lugares, os apóstolos e discípulos saíram evangelizando. Maria Madalena depois então vai tornar-se a primeira e grande mulher evangelizadora da Espanha e de vários lugares. A grande discípula evangelizadora será Maria Madalena, é claro, depois de Nossa Senhora. Ela que foi a que primeiro acreditou, que ficou de pé diante da cruz. E a mulher, Nossa Senhora, de pé diante da cruz significa a ressurreição. Maria foi aquela que acreditou, que creu que Cristo ressuscitaria. Tanto que nas imagens que nós vemos, onde está Maria e João e Jesus crucificado, está sempre João ajoelhado e Nossa Senhora de pé, que é a posição do ressuscitado, mostrando que Nossa Senhora foi a que primeiro acreditou que o Cristo seria ressuscitado e estaria presente no meio de nós. Esses sinais do ressuscitado precisam estar impregnados em nosso coração, em nossa vida. Você precisa assumir essa luz de Deus agora em seu coração. Assim como os apóstolos e discípulos mudaram e trouxeram alegria em sua vida, você também, eu também, precisamos trazer essa certeza no coração e no nosso coração, que o Cristo está junto de nós. Não deixe mais a escuridão tomar conta do seu coração. Não deixe mais o medo tomar conta do seu coração, porque o Cristo ressuscitou e trouxe para você e para mim a esperança de uma vida nova. Eis que faço novas todas as coisas, porque o Senhor ressuscitou, trazendo para mim e para você a alegria, a esperança, a força, a ressurreição para todos nós. Que a alegria do Cristo ressuscitado, que os sinais do Cristo ressuscitado possam estar em seu coração, em sua vida, em sua família. Amém. Amém. Vamos ficar de pé.